Pronto, pode iniciar. A todos presentes, nós estamos iniciando o nosso ciclo de atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFMA Campus Campinense, que tem como tema Inteligência Artificial, nova fronteira da ciência brasileira. E nessa quinta-feira, hoje, dia 22/10, nós teremos dois trabalhos, duas palestras, uma com a professora doutora Ângela Mozinho, professora do Instituto. Ela vai explanar sobre o trabalho régua eletrônica, calcular a distância por meio de um sensor eletrônico. E às 10 nós teremos a palestra do professor Daniel, a última, que é a utilização da realidade virtual e aumentada associada à detecção de objetos. Tá? Acredito que todos vocês já conhecem a professora Moizinho, né, nossa querida professora do campus. Eu deixo a palavra com ela agora, nesse momento, para que a gente possa apreciar a apresentação. Obrigado. Tá. Bom dia a todos, né, e a todas, os servidores e alunos, né, os professores aqui presentes, professor Ronilson, professor André, professora Ana Dulce, e os alunos aqui dos outros cursos, né, do nosso campus IFMA Santa Inês. Então, hoje nós temos o nosso segundo dia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, que tem o tema a inteligência artificial, nova fronteira da ciência brasileira, né, então eu acho que não é só a nova fronteira, né? Então, nós já estamos nessa fronteira há muito tempo, né? Então, nós só temos que fazer, acho que, um desenvolvimento melhor aqui no Brasil, né? Porque nós temos recursos, nós temos mão de obra, então falta mais a questão da política melhorar nessa inteligência artificial, né? Para que todos tenham todas as pessoas possam ter, né, um equipamento que você possa estar utilizando. Tá? Então, eu vou colocar aqui minha apresentação, tá, o que eu vou falar para vocês. Algumas perguntas, né, vocês podem estar direcionando, né, no final da nossa... Não é só uma palestra, eu vou apresentar um projeto, né, que foi feito no campus, com os alunos e alguns professores, né, então a professora que pode dar mais detalhes sobre essa questão de programação, ou alguma coisa eletrônica, nós temos aí a professora Ana Dulce, que está presente, ela também pode estar tirando dúvida dos alunos aí nesse momento, né? Então, o tema desse projeto, né, que foi feito com os alunos da turma Eletroeletrônica 2017, tá? Régua eletrônica, calcular distâncias por meio de um sensor eletrônico. Então, os alunos que estavam presentes nesse projeto eram Ageu Ribeiro de Souza, Juan Carlos Gabriel Braga Farias, Caio José de Oliveira Ramos, Tiago de Jesus Pereira de Souza, né? Sob a orientação minha, né, da professora doutora Ângela Maria Correa Mouzinho, e principalmente do professor mestre Adamo Henrique Rocha de Oliveira, que foi ele que praticamente que orientou os alunos na confecção desse dispositivo para calcular certas distâncias. Então, primeiramente, nós vamos falar um pouco aí da robótica, né? A robótica, ela consiste o quê? Numa série de procedimentos onde você pode colocar um robô que ele vai ser capaz de executar um conjunto de instruções. Então, nós podemos perceber hoje que a robótica, ela está em tudo que nós, em toda a tecnologia que nós estamos presentes, a robótica está. Claro que você não vai ver um robô, né, com as pernas, o bracinho, não, você vai ver um microchip, você vai ver um tipo de hardware, então aquilo ali é uma robótica, né, inserida naquele equipamento. Então, em países já desenvolvidos, isso daí não é mais assunto abordado nas escolas, tá? Porque todos os alunos, eles têm acesso a esses recursos tecnológicos. Então, eles têm um computador em casa, eles têm um celular em casa, eles têm scanner, eles têm aplicativos que podem fazer tudo quanto é tipo de cálculos, então, tudo que você vai precisar, o aluno, ele tem esse acesso a esse recurso tecnológico, né, nos países desenvolvidos.
Só que a nossa realidade brasileira é diferente, né? Então, como nós estamos nesse tempo atípico, né? Que é você, nós e vocês estarmos na internet, passando as aulas, os alunos estudando, só que nós vimos o quê? A maioria dos nossos alunos do IFMA, quando nós fizemos a pesquisa, não dispõe de internet acessível para você baixar aplicativos, para você acessar as aulas, a questão de entender os aplicativos. Então, nós tivemos muito esses problemas, porque a maioria das escolas, elas não têm essa questão de estar passando a tecnologia para os alunos. Então, o aluno chega no jardim, só que ele não vê um computador, até porque os jardins públicos, né, as creches, não dispõem desse recurso tecnológico para os alunos, né, de baixa idade, que são as crianças. Então, geralmente os jovens que já vêm ter um celular, só que não é um celular bom, né, que você consegue baixar, ter uma internet boa, devido aos recursos que nós não temos, né. Então, nossa realidade brasileira é muito diferente dos países desenvolvidos. Então, sempre o brasileiro procura o quê? Outras tecnologias que sejam de baixo custo, para que esse aluno possa ter acesso a esse tipo de equipamento ou essas tecnologias que estão tendo por aí. A gente sabe que hoje a informática, então, quem se capacitar nessa área é uma área de emprego que não vai faltar, né? Então, é uma área de emprego que vai crescer a cada momento. Então, se a pessoa for para esse caminho, então ela tem que se capacitar ainda mais sobre os recursos que estão chegando, as tecnologias, os aplicativos, a questão de programação e tudo mais nessa área, né? Então, a robótica, ela tem sido utilizada como forma de auxiliar na educação. Então, nós temos aí cursos técnicos que são oferecidos tanto na rede dos IFES, né, dos Institutos Federais de todo o Brasil, e também nos institutos estaduais, que são os IEMAs. Eles já têm cursos voltados somente para robótica. Aqui no nosso campus Santa Inês, a gente não tem esse curso, né? Nós temos o curso eletroeletrônica, eletromecânica, mas é um curso que ainda não é voltado totalmente para a robótica. Mas o professor, ele está aí para tentar mudar essa situação, né? Então, nós temos aí a tecnologia, né? Aí nos equipamentos, hoje nós temos praticamente carros, equipamentos domésticos que são feitos por robôs, só que nós temos consequências sobre essa questão da evolução da tecnologia, né, dessa robótica, porque ele começa a tirar o quê? O espaço das pessoas que estão trabalhando, né? Então vai diminuir o acesso dessas pessoas nessas fábricas ou indústrias ou empresas, porque você vai ter uma mão de obra menor e você vai ter que ter a capacitação para trabalhar nesse meio que é utilizar a robótica, né? Então, uma outra área que pode crescer muito é a questão da mecânica, porque como você vai automatizar um serviço, então você vai precisar de reparos nesses equipamentos, né? Então, se a pessoa se capacitar, ela também vai ter esse emprego aí garantido também, né? Então, nós temos aí a robótica já na medicina, né? Então, já tem robôs que conseguem fazer uma cirurgia, claro que, né, o robô que está fazendo é o médico que está auxiliando, mas ele pode ter mais precisão na hora do corte, na hora de fazer a costura no paciente, não cortar vasos sanguíneos errados, ter uma hemorragia. Então, é uma cirurgia mais precisa. E também membros, né? Então, hoje a robótica está nessa parte, né, de utilizar membros para pessoas que perdem em acidentes ou com alguma deficiência que nasce. Só que nós sabemos que o nosso país ainda é deficiente, porque quando você entra pelo SUS para utilizar, para você tentar conseguir um desses membros, ou que você perdeu a mão ou as pernas, então é difícil, porque você tem que entrar numa fila, fazer um agendamento, consultar com vários médicos da área especialista para você conseguir uma prótese. Então, fica um tempo muito longo da pessoa, quando sofre esse acidente, receber essa prótese, porque ela deveria
no momento que ela recebeu, teve o acidente, perdeu um dos membros, ela ter esse membro robótico logo após, né, para ela começar a se adaptar com esse novo ser, né, em seu corpo, porque ele tem que tentar se readaptar com essa parte de membros, né, robóticos também. Então, as vantagens da robótica nas escolas, né? Então, nós temos aí a proximidade com a ciência e tecnologia. Então, o aluno, ele vai descobrir a questão da pesquisa, né? Como ser um pesquisador, tá? Então, ele vai estimular o raciocínio lógico do aluno. Então, ele vai conseguir ler e interpretar questões muito mais fáceis do que aluno que não consegue ter esse estímulo. Ele vai fortalecer o espírito de equipe, então você não vai ser uma pessoa individualista, porque a robótica, ela trabalha com esse espírito de equipe, então você vai trabalhar junto com o seu colega de sala, vocês vão trocar ideias para que esse projeto, ele seja muito melhor. Então, ele vai fomentar a criatividade do aluno, então o aluno pode ter 1000 ideias para utilizar a robótica no seu dia a dia, né? Ele vai desenvolver mais habilidades para demandas mais complexas. Então, quando colocar para vocês um tipo de um projeto, você diz, não, eu posso fazer, nossa equipe pode fazer, né? Melhora o desempenho escolar, então o aluno, ele tem um rendimento muito melhor do que os outros alunos, porque ele começa a estudar mais nessa área, e ele também vai estar mais conectado com o mercado de trabalho. Então, se ele já conhece toda essa área, então vai ser muito mais fácil dele conseguir entrar no mercado de trabalho, porque hoje no mercado de trabalho não adianta você ter só o certificado, você tem que ter capacitação, você tem que saber fazer aquilo ali que está escrito no seu papel. Então não adianta dar um certificado, vai aqui, quando chega lá a pessoa manda você fazer uma avaliação, aí você abre lá o computador e não sabe nada do que está escrito ali, né? Então tem que ter essa capacitação. Então, se o aluno já é pesquisador nessa área, então é muito mais fácil dele entrar no mercado de trabalho. Então, a justificativa desse projeto foi o quê? Porque as escolas, elas não possuem acesso a esses recursos como computador, internet, programas educativos, nós não temos infraestruturas nos laboratórios, então, vocês podem perceber no nosso campus, nós temos um laboratório que não tem essa infraestrutura do aluno ter o seu próprio kit para fazer suas próprias coisas, então a gente ainda está lutando para ver se tem uma infraestrutura melhor, ter acesso a um laboratório com computadores que cada aluno chegue e faça seus trabalhos lá e tudo mais, e uma internet também, né, que possa aguentar tudo isso. E as soluções que foram sugeridas. Então, com o advento dessa tecnologia, ela vai abrir horizontes desses alunos, né? Então, nós vamos buscar recursos tecnológicos de baixo custo que o aluno possa fazer e entender o que ele está fazendo nesse projeto, né? E projetos também desenvolvidos por professores. Então, pode ser utilizar material reciclável, então não é preciso o aluno ter o projeto ou o professor ter bastante dinheiro para você conseguir realizar um projeto nessa área da robótica, né? Então, você pode utilizar materiais recicláveis, tanto para o meio ambiente, como para a parte de eletroeletrônicos, informática e tudo mais. Basta dar criatividade, tanto dos professores como dos alunos. Então, o objetivo geral desse projeto foi o quê? Construir uma régua eletrônica para utilizar no cálculo de distâncias por meio de um sensor eletrônico, que é o dispositivo Arduino, a baixo custo para ser empregados nas disciplinas que envolvam cálculo. Então em vez do aluno estar com dispositivos mais caros, né, como uma trena eletrônica, um paquímetro eletrônico ou um multímetro que consegue também fazer essas medidas, pode utilizar um sensor, né, que ele pode medir muito mais barato, né, do que você está comprando um dispositivo mais caro, porque se o instituto ou uma outra instituição for fazer um projeto desse, ele vai comprar o quê? Um equipamento mais caro, que não vai dar para todos os alunos, né, de alto custo,
e aí vão ficar uns alunos observando e outros só olhando. Então, se você faz um equipamento de baixo custo, então você pode fazer vários e todos os alunos começarem a aprender nesse sistema. Então, a metodologia para a construção dessa régua eletrônica. Então, foi utilizado alguns dispositivos. Foi utilizado o Arduino Uno, que ele tem a função de efetuar o processamento de dados no display. Então, na hora que você processa esses dados, ele vai te dar a distância, né, que você vai utilizar. Foi utilizado também um sensor ultrassônico HC SR04. Ele serve para medir as distâncias que você vai colocar, para você comparar com a régua e com um sensor que ele vai fazer essa medida. Tá? Um display LCD 16x3, onde ele possui 2 linhas, 16 colunas. Ele serve para apresentar os dados alfanuméricos enviados pelo Arduino, né? Então, você coloca lá os dados, tá, numa programação, e ele vai converter esses dados aí e enviar para o Arduino, e o sensor vai dizer a medida de quanto foi feito lá para aquele local que você estava fazendo a medição. E um protoboard, né, que é uma placa e conexões condutoras utilizada para a montagem de protótipos em projetos em estado inicial. Então, toda vez que você vai utilizar, você vai fazer um projeto, principalmente utilizando sensores, ou utilizar o Arduino, você tem que ter esse protoboard, né? E você vai fazer o quê? Um protótipo. Então, primeiro você vai fazer esse protótipo para saber se realmente aquilo que você quer vai funcionar ou não, tá? Então, esse Arduino, ele faz todo o processamento, ele vai receber e enviar esse código, né, utilizando uma linguagem de programação e um ambiente de desenvolvimento integrado específico chamado ID, tá? Então, aqui é uma parte onde entra os alunos de eletroeletrônica, porque ele já, o pessoal da informática também, porque eles já sabem essa linguagem de programação muito melhor do que os outros alunos de outros cursos, como edificações, como logística, né? Então, não tem essa disciplina que eles vão trabalhar, mas claro que não é só eles que podem fazer, claro que outra pessoa de outro curso, sim, só que ela tem que se dedicar e estudar, e ela vê como é que se faz essa linguagem de programação, onde você vai colocar todos os dados lá de como você quer fazer a medição ou um outro tipo de coisa que você queira fazer com esse Arduino. Então, aqui nós temos os componentes, né, utilizados. Nós temos aqui o primeiro, que foi o Arduino, tá? O Arduino Uno. Nessa segunda figura, nós temos o sensor ultrassônico, né, o HC SR04. Na figura C, nós temos o display LCD. E aqui nós temos o protoboard, né, que é o protótipo, onde você vai aqui colocar os dados iniciais para ver se realmente o seu sensor, né, aquilo que você deseja fabricar, esteja realmente funcionando. Nos resultados e discussões que nós tivemos, né, então a régua eletrônica, ela foi construída para medir distâncias entre objetos, claro que não foi distâncias muito longas, tá? Então, essas distâncias aqui nós vamos dizer mais na frente, tá? Então, elas podem variar tanto em centímetros a metros em superfícies planas horizontais e verticais. Então, aqui nós temos o exemplo do sensor, tá? Com o Arduino, a placa, certo? E aqui nós temos o esquema do lado, tá? Onde você vê aqui o objeto, nós temos um emissor, né? Que ele vai fazer a emissão desses dados, depois ele vai receber e depois ele vai passar para o sinal de saída, onde ele vai dar a medição para o aluno se realmente aquilo que ele mediu estava correto ou não. Então, essa régua construída, ela teve aí aproximadamente aí de 0,02 milímetros, tá, a 4 metros de comprimento. Então, foi a régua, então, claro que numa régua comum, você não consegue ter uma régua de 4 metros, só se for uma trena, né?
mas aí ela tem uma precisão de mais ou menos 0,03 milímetros, né? Essa precisão dela, então ela pode ter erro para mais ou para menos. Então, se você tiver uma medida como essa daqui, ó, que foi colocada, né? Então, na régua padrão, tá? Observou-se aqui, ó, 13,43 centímetros, e quando utilizou a régua eletrônica, ela teve aí 0,03 milímetros a mais. Então, se nós formos colocar isso se nós formos colocar isso daqui em questão de você fabricar um objeto, então você vai perder muito. Então, um exemplo bem simples, quando você pega um prego, se você for tentar medir todos os pregos que vêm dentro de uma caixa, você não vai ter uma medida precisa de um prego ter 1 centímetro todo, não, você vai ter 1,1 em um, 1,2 em outro, tá? Então, quando você tem a régua eletrônica, então você tem uma medida mais precisa daquilo que quer utilizar, para você não ter tamanhos diferentes dos mesmos objetos de dentro daquele pacote, né, de dentro daquele lote que você está produzindo. Então, você vai ter uma precisão muito melhor para a fabricação desses equipamentos, tá, ou desses objetos. Então, esses daqui são os alunos, né, que eles construíram, na época, essa régua eletrônica. Nós temos aqui o Tiago, né, o Ageu, o Juan e o Caio, tá? São os 4 alunos do curso Eletroeletrônica que projetaram essa régua eletrônica, né? Só que, claro, eles fizeram para só apresentar o projeto. A gente não conseguiu deixar o projeto montado no laboratório devido a outros fatores, né? Então, o trabalho ele foi apresentado na segunda mostra de eletromecatrônica, que teve em 2017, tá? Eu falei 2017, mas os alunos são do curso de eletroeletrônica 2015, tá? Porque eles saíram em 2017. E também esse trabalho ele foi apresentado no segundo Simpósio Nacional de Tecnologias Digitais na Educação, tá? Que foi na UFMA. E também ele está sendo aí cogitado, algumas revistas, né, já se comunicaram conosco para saber se nós queremos colocar esse trabalho em um artigo, né? Então, quando você faz um trabalho e uma revista acha que aquele trabalho é bom e pode passar para outras pessoas, então é porque esse projeto ele teve um futuro melhor, né? Então ele teve uma aprendizagem boa para esses alunos, né? E também para os professores que conseguiu colocar aí um espírito de equipe, um trabalho em conjunto para a fabricação dessa régua eletrônica. Então, a conclusão do trabalho. A régua eletrônica foi construída para medir distâncias, utilizando o sensor eletrônico. Ele serviu para correlacionar os assuntos abordados em sala de aula com a prática. Então, quando o professor falava calcular certas distâncias, então, se você utilizar a parte teórica com a prática, o aluno ele consegue assimilar muito melhor esse trabalho, tá? Então, a robótica educacional leva o aluno a questionar, a pensar, a procurar soluções, tanto na teoria como na prática, e ele vai usar esses ensinamentos no seu cotidiano e na relação de trabalho. Então, se você já trabalha com o aluno essa questão da pesquisa, trabalho em equipe, então, quando ele chegar no mercado de trabalho, então, ele vai dar soluções lá no seu setor. Então, quando o chefe dele chegar, olha, precisamos fazer isso daqui, então o aluno ele já tem essa perspicácia, né, de pensar e procurar soluções para que aquilo aconteça de modo mais rápido. Então, a robótica também ela vai possibilitar a interação com a realidade, desenvolver a capacidade do aluno para formular e resolver problemas na sua aprendizagem, através dessas ferramentas cognitivas, né, associadas ao recurso tecnológico. Então, se você conseguir aí auxiliar os recursos tecnológicos que nós temos para
facilitar a aprendizagem do aluno, então, claro que vai ser muito melhor. Então, a robótica não é só dizer assim, é um robô que vai fazer aquilo ali. Não, todo equipamento que nós temos, celulares, computadores, tablets, mesas digitalizadoras, então, todos esses recursos, eles vão facilitar a nossa aprendizagem nesse momento que nós estamos agora. Então, aqui são algumas referências, né, que foram utilizadas para a confecção desse trabalho, e o meu muito obrigado. Obrigado, professora Angela, pela apresentação. Nós vamos agora abrir para perguntas. Tem uma pergunta do chat aqui da Vitória Michele, né? Ela faz a pergunta: essa regra já está no mercado ou é um projeto que ainda está crescendo? Michele, não, a régua em si eletrônica, ela não está no mercado. As réguas que tem no mercado são o quê? São trenas eletrônicas, são paquímetros eletrônicos, onde você consegue ter uma medição muito mais precisa. Multímetros que você também pode fazer essas medidas, só que eles são equipamentos muito caros. Então, se o IFMA for querer dar uma turma de 40 alunos, ele for querer dar 40 paquímetros eletrônicos para o aluno, então vai ser um custo muito alto. Então, se o aluno, o professor, consegue desenvolver esses recursos tecnológicos a baixo custo, então a gente vai ter, claro, que uma positividade muito melhor, né? Então, assim, o nosso projeto está crescendo, não, porque a gente ia fazer a continuação, mas por que não teve a continuação do projeto? Primeiramente, quem estava na frente do projeto é o professor Adam, só que ele teve que se afastar por causa do mestrado que ele foi fazer, então ele passou 2 anos e meio aí fora, então teve que abandonar, até porque ele era o coordenador do projeto e ele que sabe mais dessa programação. Mas como ele retornou agora, nós já temos alguns projetos já em andamento, eu não sei se ele ainda vai querer continuar com esse projeto da régua eletrônica, mas era bom ele continuar, porque para o aluno que está fazendo a parte prática, então vai ser muito bom, porque quando ele chegar lá para fazer uma medida naqueles paquímetros que tem no laboratório que são de plásticos, então ele pode ter uma medida mais precisa lá em cortar um fio, né, fazer um dispositivo melhor, então ele vai ter muito mais facilidade nesse sentido, né. Claro que o pessoal da engenharia, ele já tem essa facilidade muito melhor de trabalhar nessa parte da eletrônica do que a gente, né, que somos da área de exatas, como químicos, matemáticos, então a gente tem que estudar para saber como é que se trabalha com esse tipo de tecnologia, né, que é a programação. É verdade. A outra pergunta, Angela, eu gostaria de saber sobre essa régua, qual é a precisão dela, se ela pode ser usada para calibrar os paquímetros, ver se eles estão adequados, se não estão, né? Qual seria a aplicabilidade dela no laboratório? A régua eletrônica, então, assim, você vai utilizar o paquímetro para fazer a medida de vamos dizer, se alguém for utilizar, claro que ninguém vai utilizar no laboratório lá de eletrônica um prego, né? Mas você quer fazer uma medida de algum objeto lá, tá? Para você fazer um tipo de medição. Então, você quer medir uma arruela, ou qualquer tipo de objeto, você pode estar utilizando, porque o paquímetro, ele tem uma medição, se o aluno não ter habilidade, ele pode fazer essa medição errada, porque você tem que ter a medição tanto interna como a externa. Quando você utiliza a régua eletrônica, você tem a medição mais precisa, tá? Então, aí vocês viram lá na apresentação que a régua teve um erro de 0,03 milímetros. Mas isso daí eu quase não enxergo, eu nem observo na régua, mas esse 0,03 milímetros
Então, para quem vai fazer um dispositivo, essa medida ela é muito mais séria, né? Então, é uma precisão que você vai perder. Porque se você for fazendo com a régua, você vai ter o quê? Você vai ter uma perda de 0,03 milímetros em tudo que você está medindo. Quando chegar no final, você tem 1 centímetro perdido naquele objeto, tá? Então, aí a régua, assim, ela vai ser utilizada para você fazer medição lá no laboratório. Na hora que você entrar lá na de mecânica, principalmente que você precisa estar medindo aqueles objetos que tem lá para você, como o pessoal do kart, né, que precisa fazer aquela montagem do kart, utilizar vários tipos de objetos para você prender, a parte lá do pessoal da mecânica. Então, se eles tiverem essa precisão, então vocês vão ter melhor habilidade de fazer até um objeto ou um material muito melhor do que os outros, né? Que você vai perder nessas medições que você vai ter aí. A régua eletrônica não, ela vai precisar à medida que você quer. Então, ó, eu quero que você corte uma peça de 0,5 milímetros. Você, com a régua eletrônica, você vai medir certinho e vai fazer esse corte. Se você for medir com a régua normal, você vai perder, né? Você vai ter um aumento desse objeto, desse corte maior. O Entendi. professor, Então, o professor Antônio, isso. sim, ele está colocando aqui, né, que esse mesmo Arduino, né, que foi utilizado para calcular dentro do laboratório, essa medição, ele também foi utilizado aí nos aparelhos de educação física, né? Então, eles faziam medição lá de um trajeto e com esse Arduino, você conseguiu ter uma medição mais precisa, né, dos aparelhos de educação física. Então, a gente não, essa parte da robótica, né, só para utilizar dentro do pessoal que está na parte de eletrônica, não, nós podemos utilizar em qualquer área, basta estudar e a gente poder estar passando esses ensinamentos para os alunos. Então, se eu quero na área da matemática utilizar para fazer cálculos complicados, eu posso utilizar, assim, não a régua eletrônica, mas os sensores que vão facilitar essa questão do cálculo, tá? Então, se você for para a área da física, então você quer fazer algum tipo de medição, calcular a distância, a velocidade, sim, você pode utilizar esse Arduino para fazer isso daí. Então, em vez de você estar calculando lá na calculadora, colocando lá a velocidade, né, que é a distância sobre o tempo, você só coloca o Arduino, diz qual ele vai te dizer, ó, a velocidade para aquela distância, você vai ter X. Então, sim, ele vai sim melhorar esses dispositivos dentro da sala de aula. Muito bem, professora. Eu imaginei também uma aplicação dessa régua, na construção civil, né? Seria muito interessante, né? Porque trabalha com medidas, né? Que a gente chama de com bitolas, né? Tamanho de fio, espessura. Então, isso no dia a dia, né? Que você precisa saber a espessura de um prego, de um ferro, né? De um fio de cobre, né? Elétrico. Iria facilitar muito, né, a velocidade com que você obteria essa informação, né? Tem um monte de fios lá, por exemplo, jogados lá num depósito, e aí o eletricista precisa de um fio de bitola, sei lá, de 2 milímetros, né, 4 milímetros, ele colocaria lá rapidinho na régua e ele tinha um resultado bem rápido, né? Interessante uma aplicação desse tipo. E também até a questão da economia também, né? Porque, como tu falaste aí, para fazer um corte, então a pessoa chega, mede naquelas trinas 1 metro, só que, claro, ele não está medindo 1 metro certo, ele está medindo 1 metro e alguma coisa, então ele já está perdendo esse fio. Então, se ele for fazer numa grande construção,
Então, ele vai perder muito mais, aí vai ter um custo maior, porque quando ele chegar lá, a pessoa vai dizer, acabou o fio, mas como eu comprei tantos metros, já foi, porque esses milímetros que nós dizemos assim, não vale nada, mas quando você chega no final, ele vai ter um custo maior, né? Então, essa não só a régua eletrônica, mas ela pode utilizar em sensor na questão de medicamentos, né? Para você, quando você for fabricar um medicamento, você colocar a dosagem correta, como nós temos aí as balanças, né? As balanças analíticas. Então, elas já podem ser balanças com sensores, onde você tem a sensibilidade de pesar realmente aquilo que você vai colocar dentro daquele medicamento, né? Então, se lá disser assim, olha, tem que ter 1 miligrama desses componentes, então você vai ter que pesar 1 miligrama daquele componente, né? Então, você também pode utilizar esses sensores para essa questão, não só para fazer medidas de cálculo à distância, mas também você pode utilizar como pesagem também exatas para esses tipos de materiais. Bem, professora, mais alguém, gente, tem algum questionamento, alguma contribuição a fazer? Nós estamos aqui para discutir ciência, discutir tecnologia. Tá? O Nilson e Ângelo, quero só parabenizar, né? Tá acompanhando aqui. Eu queria falar sobre a mensagem que eu coloquei, porque existe na educação física um teste do Banco de Wells, que ele é conhecido como sentar e alcançar, com o objetivo de melhorar a flexibilidade do indivíduo. É utilizado para avaliação física. E lá, acho que eu estava no protótipo ainda, acho que quando eu entrei no IFMA, estavam desenvolvendo. É muito importante essa régua, é importante a tecnologia para que a gente possa realmente ter essa precisão, como a Angela falou, como a professora Angela falou. Porque no teste do Banco do Wells, a gente tem ainda uma precisão, mas não é tão grande quanto a tecnologia, né? E quanto essa régua, né? Foi inovador, tanto que acho que eles apresentaram um projeto no IFMA, no Universo IFMA, mas foi o Universo IFMA e foi bem destacado lá por conta da importância científica e a importância do grau de precisão dessa régua. Valeu, obrigado. Tá, obrigada aí, Antônio, pelas considerações. Mais alguém queira comentar alguma coisa? Os alunos, né? Os alunos estão muito caladinhos. Nós vamos fazer uma prova com eles em sala de aula, né? Botar uma questão lá para eles responderem, a Amanda, né, a Vitória, a Kellen, e também para os professores, né, não só para os alunos. Então, a gente pode perceber, né, que ninguém tem mais nada a acrescentar. Então, a gente pode estar encerrando. O professor Anderson, você sabe me dizer se o professor Daniel já está presente para a gente até dar continuidade nos trabalhos? Oi. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Sim, ele confirmou a presença, eu já passei o link para ele entrar na reunião. O nome dele é professor Daniel Lima Gomes Júnior? Sim, Oi, professor? Anderson, já estou por aqui. Já está. Então eu queria agradecer, tá? Queria agradecer a presença de todos aqui no nosso segundo dia do evento, né? Que é a nossa 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Brasil, né? Do campus, eu não sei, mas Anderson pode me corrigir, eu acho que nós devemos estar eu não sei se é na 7ª semana, que o campus IFMA consegue todo ano, né,
se passar para os alunos essa temática, tá? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e passar aí para a palavra aí para a comissão, né, Ronilson e o professor Anderson, dar continuidade ao nosso... Professor Daniel Lima. Oi. Oi, Anderson. Oi. Bom dia. Bom dia, bom dia. Professor, me perdoe por não estar aparecendo no vídeo, na verdade eu estou dirigindo. Sem problema. Novos tempos. Eu tive que vir a São Luís para fazer uma consulta com meu filho, né? Um cardiologista, graças a Deus. Não vai ser preciso fazer nenhuma intervenção. Ontem foi a consulta. E, na verdade, eu tinha que ficar em São Luís, eu iria ficar em São Luís até o final de semana, mas aí no projeto da Fábrica de Inovação, o empresário que vai fazer o serviço, ele vai a Santa Inês hoje. E aí eu estou voltando justamente para a gente fazer as medições e assinar o contrato, para fazer o projeto. Depois de tanta luta, em Santa Inês foi muito difícil conseguir uma empresa para fazer o projeto. A gente conseguiu com a Imperatriz. E ele estará em Santa Inês hoje para a gente firmar o termo de contrato. Né? É por isso que eu estou voltando para Santa Inês, estou em deslocamento agora. Mas agradeço por a sua participação no nosso evento, com certeza, abrilhantando o nosso evento com a sua experiência na área, né? E nós passamos a palavra para o senhor. Tá ok, Anderson. Obrigado. Vou compartilhar aqui a apresentação. Só reforçando aqui, gente, o título da palestra do professor Daniel é a utilização da realidade virtual e aumentada associada à detecção de objetos. Tá? O professor Daniel aí, que é graduado em Ciência da Computação, trabalha aí na área de engenharia, né? Ele pode falar mais um pouquinho sobre seus trabalhos, tá bom? Ok, Ronilson, obrigado aí pela apresentação. Todo mundo está conseguindo ver a tela? Se alguém consegue dar só um feedback aí pelo chat? Sim, nós estamos vendo. Bom, pessoal, então, bom dia a todos. Já fui apresentado aí, né? Eu sou o professor Daniel, sou professor do Departamento de Computação do campus Monte Castelo. E trabalhei aí durante o meu doutorado, na verdade, desde o mestrado, eu trabalho com processamento de imagens. E no doutorado aí a gente enveredou por essa linha da realidade virtual e da realidade aumentada em projetos em parceria com a Chesf, né, visando aí o treinamento de operadores. Agradeço imensamente o convite feito pelo campus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos, né, que são importantes e com esse eixo aí da indústria 4.0, eu acho que vão ficar cada vez mais relevantes. Eu não vou conseguir falar tudo, né? Eu tentei, essa apresentação, inclusive, ela era maior, eu fiz uma atualização nela, mas enxuguei alguma coisa para não ficar cansativo também. Mas a gente vai conseguir definir aqui alguns itens, alguns termos e mostrar aí alguns possíveis horizontes de pesquisa para o pessoal que gostaria de enveredar por essa linha, tá? Essa imagem da abertura aí já coloca isso, né? Imagina no futuro, né, você não sabe onde é a rebimboca da parafuseta, você coloca ali o seu smartphone ou seu tablet e ele diz ali onde é que estão todos os elementos, né, que compõem ali o motor do carro. Isso é algo que já está acontecendo, tá? E as perspectivas aí no curto, médio espaço de tempo vão ser de aplicações nessas áreas. Então, eu vou falar um pouco de aplicações, mais aplicações, eu trouxe exemplos aí até para ajudar a compreensão de vocês, o que seriam esses eixos. Eu defini aí um traçado dessa apresentação, falando um pouco da indústria 4.0, né, e algumas aplicações de RV e RA. Vou conceituar RV e RA, pode ser que alguém não tenha ainda... muita gente confunde inicialmente esses dois termos, tá? E aí eu trouxe um case de insucesso, né? Eu não coloquei a palavra fracasso, porque eu acho que não foi fracasso, mas também não foi um sucesso. E os desafios científicos associados a esse insucesso. A detecção de objetos e seus tipos. E alguns frameworks aí para quem gosta de trabalhar com desenvolvimento.
Só para ficar claro, essa ideia não é nova, né? A ideia da realidade aumentada, por exemplo, se você vê o filme do Robocop, que é de 87, você já tem ali uma ideia sobre visualização em realidade aumentada. Então, a ideia, o conceito por trás da realidade aumentada, ele já é antigo, mas nós sempre estamos sendo travados pelo limite que a tecnologia da época dispõe. Desculpa. Então, na indústria 4.0, nós temos aí essas aplicações de RV e RA, e o tema, né, da indústria 4.0, ele está trazendo para dentro das empresas a realidade virtual e aumentada, tanto para setores profissionais, quanto para modificações de processos internos das empresas. Né? Para vocês terem uma ideia, o primeiro smartphone com octa-core, né, que possibilitava aí mais possibilidade de multiprocessamento, como detecção de face, que está sendo utilizado hoje, ele saiu em 2015, então isso é bem recente, né? Particularmente, eu acho que ainda há muito entusiasmo em cima dessas áreas, né? Acho que até acontece um pouco com o que aconteceu com a inteligência artificial aí na década de 80, 90, né? Pensaram aí que ia mudar tudo e demorou mais alguns anos até que a gente tivesse tecnologia, principalmente técnicas, suficiente para ver essa transformação que a gente tem visto aí nos últimos 2, 3 anos. A indústria 4.0, como eu estou falando, né, o chamado aí de quarta revolução industrial, né, ela vai englobar tecnologias como automação, IoT, sistemas integrados na internet das coisas, e a realidade virtual e a realidade aumentada, elas entram também nesse eixo, tá? RV e RA não são apenas usadas para entretenimento, muitas vezes pensa-se isso, né? Apesar de que mesmo na linha de jogos, existe o que a gente chama de jogos sérios, que são jogos voltados para a indústria, né? Jogos que são voltados para, por exemplo, simulação de operadores que em campo eles teriam ali um risco de vida, eles podem fazer isso de forma simulada, de forma em realidade virtual, por exemplo. Né? Esse capacete que vocês estão vendo à esquerda aí é um capacete da Dacre Helmet, né? Voltado, o foco dessa era uma startup, o foco dela era exatamente o foco da indústria, né? Então auxiliar operadores em operações do eixo industrial. A RV e RA, né, elas vão possibilitar suporte a processos de tomada de decisão. Né? No âmbito da indústria 4.0, isso é algo muito importante. Se você pegar, por exemplo, o pessoal das indústrias de geração e transmissão de energia, ali você tem vários riscos associados para os operadores. E essas tecnologias, elas poderão ajudar esses operadores, né? No treinamento, principalmente, você imagina, né? Você entra para uma empresa da área de engenharia elétrica, da área de energia, e você tem que fazer treinamentos, mas você agora, como trainee ou como estagiário, você não sabe de muita coisa. Então, a chance de você executar uma operação incorreta é muito grande, porque é algo que você está aprendendo agora, né? Então, essa utilização dessas tecnologias para treinamento de pessoal, inclusive para treinamento militar, né? Tem a agência americana aí, o Pentágono, né? Tem projetos, inclusive com universidades americanas, para fazer treinamento militar utilizando RA, utilizando RV, desenvolvendo essas tecnologias para essa vertente também. Aí, fora a manutenção de equipamentos, eu acabei de mostrar aí, né, no início, o motor de um carro aberto, em que a realidade aumentada está ali mostrando que itens que eu devo pegar, onde é que está uma vela, onde que está determinado componente do motor. A gente tem também no Brasil já algumas empresas que estão utilizando, né, a empresa White Martins já usa esse recurso desde 2017, ela utiliza aí realidade virtual para avaliações de segurança, né, de 6 unidades de produção espalhadas pelo Brasil. Então, os engenheiros da empresa, eles conseguem checar falha de segurança a quase 3.000 quilômetros de distância.
né, acompanhamento de obras, apontamento de correções que precisam ser realizadas, e isso aí faz a empresa, né, economizar muito, porque esse profissional ele teria que ir a campo, ele teria que ir na empresa, fazer essa checagem, e aí a gente economiza em vários sentidos, em passagem, no próprio uso, né, do assistência que o profissional ali, que o consultor poderia fazer. Associado aí a outros eixos, né, no eixo aí do que a gente chama de VR marketing, né, ou marketing com realidade virtual, temos o modelo aí do Fiat Argo, ele passou aí por algumas horas de teste de simulação virtual e também utilizaram isso para venda do produto. Então, o usuário ele poderia ali olhar todas as características do produto, do carro, né, até antes que o primeiro protótipo físico fosse construído. Outras montadoras como Volvo, Ford, Hyundai, eles também aplicam essa tecnologia em vendas, né? Eu não sei quem já teve a oportunidade, mas as próprias construtoras agora de apartamento, né, de imóveis, elas estão fazendo isso. Então, em vez de gastar fazendo aquele apartamento mobiliado para o cliente vir observar, não, agora eles têm um óculos, o cliente coloca esse óculos de RV e ele consegue ali visualizar todos os ambientes da casa com nível de detalhamento muito interessante. Tá? No meio dessa maluquice que foi esse ano, né, a Lexus criou um aplicativo de realidade aumentada para fazer um lançamento de um carro novo. Né? Nós todos sabemos como foi esse ano e para uma empresa que vai lançar um carro novo foi muito ruim, né? Mas foi uma oportunidade que eles usaram aí para inovar. E como os clientes não estavam indo à loja porque estava tudo fechado, eles criaram um aplicativo de realidade aumentada para lançar o carro durante a pandemia. Então esse carro aí esse modelo da Lexus foi lançado durante a pandemia. E esse marketing de realidade virtual ele vai usar a tecnologia como ferramenta para criar esse engajamento. Também tem tido alta demanda por produção de software as empresas de roupas, né? E imagina, né? Agora, nesse momento que estamos aí da pandemia, como é que você vai chegar numa loja para provar uma roupa? Né? Cria-se um problema aí em que a realidade virtual, a realidade aumentada, eles poderiam ajudar, principalmente a realidade aumentada nesse exemplo. Tá? Então, são mercados que vão exigir a criação de aplicações também para os seus negócios, tá? E aí eu trouxe para vocês, na definição de RV, eu trouxe uma definição da Wired Channel, que foi muito interessante. Eles fizeram uma pergunta, pediram para as pessoas explicarem nos Estados Unidos o que seria realidade virtual. E aí uma criança de 5 anos colocou da seguinte forma, colocou que é simples, né? É como um videogame, mas você sente que está dentro do jogo. Não está errado. Né? Uma criança de 11 anos já colocou que é uma forma de visualização de informações e os olhos podem visualizar diferentes níveis de detalhamento. Um aluno de 15 anos colocou que um item importante é o delay, né? Talvez 15 anos aí, porque já está, né, fissurado nos jogos, já entende o que é o delay, já entende que essa latência ela pode causar um desconforto para o usuário, né, e pode dificultar essa sensação realmente de imersão. Já um aluno de graduação aí de 23 anos, ele colocou já uma definição bem mais técnica, né, que a realidade virtual ela pode representar um ambiente completamente diferente e pode utilizar outros sentidos, isso é verdade. Muitas pessoas pensam que a realidade virtual está limitada apenas à visão, mas não. Eu tenho artigos científicos que colocam a questão tátil, né, a questão do som. Então, há uma grande necessidade por criação de mais conteúdos. Inclusive, as grandes empresas, como Microsoft, Oculus Rift, que agora é do Facebook, a própria Samsung, eles fazem aí concursos, né, de desenvolvimento de jogos, porque é exatamente para criar conteúdo. E aí você pode criar um jogo desse e a empresa comprar o seu jogo para colocar como um jogo padrão aí nativo de um lançamento de uma versão específica de um óculos de RV. E aí eu trouxe também a definição do Aaron Koblin, né, cofundador da Within, que é uma companhia de realidade virtual e aumentada. E ele colocou que a RV ela pode mudar completamente a forma de representação e a maneira de contar uma história.
né? Ao contrário da TV, que tradicionalmente tem um nível mínimo de interatividade. Nos ambientes de realidade virtual, você às vezes precisa lembrar que isso realmente está acontecendo, né? Existem até alguns estudos na linha da psicologia do que isso pode causar com o usuário, porque o usuário ele se sente, dependendo, lógico, né, da qualidade do ambiente virtual que é construído, ele pode sentir-se exatamente em um outro ambiente, uma outra esfera de realidade. Aqui eu trouxe alguns óculos de realidade virtual mais utilizados no momento, né? Aí tem esse conceito do HMD, que é Head Mounted Display, que é um dispositivo que fica acoplado na cabeça do usuário. Esses aí são alguns dos mais conhecidos, né? O HTC Vive, o Samsung Gear, que é mais simples, né? O HoloLens, que já é uma versão mais complexa, e eu trouxe também o Smart Helmet da DAQRI, e o foco deles é mais na área industrial. E aí, o outro tema que a gente tem para falar é a realidade aumentada, né? Que a realidade aumentada, de forma um pouco diferente, né? Alguns colocam que é uma evolução da realidade virtual, mas eu vejo que há diferenças aí que são grandes entre os dois termos. Na realidade aumentada, basicamente, você faz sobreposição dos objetos virtuais no ambiente real. E aí eu coloquei aqui por meio de um dispositivo de captura, mas existem várias formas de a gente fazer isso, tá? E aí uma coisa bem bacana é a integração dessa tecnologia com técnicas de visão computacional e computação gráfica, né? Os elementos no mundo acabam ficando aí aumentados, né? Incrementando aí a experiência do usuário, tá? Só para colocar vocês alguns números que eu anotei aqui, em 2016, a projeção de ganhos, né, de movimentação de ganhos nessa área era de mais de 5 bilhões. Né? E essa projeção foi feita em 2016, e a projeção era que para 2020 os ganhos seriam em torno de 160 bilhões. Provavelmente não foi isso, principalmente por conta da pandemia, mas a gente vê que está trabalhando com números, né, muito grandes. A realidade aumentada também, ela concentra-se aí em dois tipos, né? Existem taxonomias acerca disso, em mais de um âmbito, né? Mas eu costumo resumir nessas duas aí, em que você conhece na realidade aumentada bidimensional, você tem um plano, né, de orientação, e você apenas sobrepõe imagem no vídeo, e aí tem algumas ferramentas como a AirToolKit, T-Immersion. E tenho também a realidade aumentada tridimensional, em que eu vou conhecer espacialmente todas as posições dos objetos na cena. E aí eu tenho realmente os três eixos, né? Eu não tenho apenas os dois eixos de uma tela bidimensional. Às vezes até, mesmo que a tela seja bidimensional, na realidade aumentada tridimensional, eu tenho a noção de que um elemento ele tem uma profundidade aí diferente de outro, tá? E isso é utilizado quando você vai alterar a cena real. Bom, então eu coloquei um quadro resumo aí de algumas principais diferenças, né? A realidade aumentada, ela enriquece o mundo real, então eu continuo olhando o mundo real na realidade aumentada. Na realidade virtual não, eu estou olhando ali um ambiente que é gerado por computador. Na realidade aumentada, o usuário ele continua com o senso ali de presença do mundo real. Na realidade virtual, eu perco um pouco esse senso do mundo real. Eu tenho, na verdade, eu sou lançado aí para um outro mundo, que é um mundo completamente virtual. Por conta dessas características da RA, eu preciso de um mecanismo para combinar o real e virtual. E aí mora o problemão, né, para quem trabalha com pesquisa nessa área. Vai falar de algumas técnicas aqui, mas existe muita pesquisa, nos últimos 10 anos, inclusive, tem sido feita muita pesquisa nessa linha, para a gente poder combinar isso de forma que o usuário ele não perceba. Né? Tem um professor meu do doutorado que ele falava uma coisa engraçada. Na realidade aumentada, a gente tem que enganar o usuário de forma que ele não perceba que está sendo enganado. Né? Que é colocar esses elementos virtuais no mundo sem que o usuário perceba que esse elemento virtual ele foi adicionado pelo sistema, né? Ele foi adicionado de forma artificial.
Na RV, nós precisamos aí de um mecanismo para integrar esse usuário ao mundo virtual, mas é um mundo à parte, é um mundo completamente virtual. E aqui eu trouxe algo para a gente pensar um pouco, né, a respeito, uma frase que foi colocada aí pelo professor da Universidade de Colômbia, em 2002, o Steve Feiner. Ele diz o seguinte: em breve teremos o Walkman do século XXI, com um sistema de RA em massa. Né? E aqui à esquerda eu coloquei um vídeo, não sei se vocês já utilizaram, mas essa correria toda, essa multidão que está aparecendo na tela, é lá em Taiwan, quando foi lançado o Pokémon GO. Né? Então, é um sistema de realidade virtual, um sistema de realidade aumentada, desculpa, que ele foi colocado aí e as pessoas tomaram as ruas. Né? Elas estavam ali caçando Pokémons, brincando, né? Usando, lógico, um aplicativo que é para entretenimento, que é para diversão, mas isso causou alguns problemas, inclusive do trânsito, né? Tiveram que ser chamadas as autoridades para liberar as ruas, porque o pessoal estava caçando Pokémon no meio da rua. E isso, assim, mostra um pouco, né, dessa euforia em torno dessa inovação tecnológica. Né? E ele diz o seguinte, né, aqui está em inglês, né, a tradução, mas ele coloca aqui, para a realidade aumentada mobile se tornar prática, os computadores e o seu poder de processamento tem que se tornar tão eficiente quanto pequeno. Né? Então, tem que ser algo confortável das pessoas usarem. E isso é muito interessante nesse eixo, porque isso mostra um pouco, e aí associa esse termo que é o contínuo de realidade e virtualidade, em que você tem, de um lado aqui, eu tenho um ambiente completamente real, tá? E do outro lado eu tenho um ambiente completamente virtual. Tá? O que existe entre esses dois conceitos aí vão ser vários tipos e várias categorias de sistemas. Tá? Eu tenho aqui as interfaces tangíveis, que eu estava falando para vocês, ou seja, algo está relacionado a algo que é palpável, eu estou utilizando o tato ali para sentir aqueles objetos. Eu tenho também a RA Spatial, né, que eu tenho esse conhecimento de todos os elementos, inclusive das suas localizações na cena. Eu tenho o ARA See-Through, né, que olha através do dispositivo, e aí existem muitas aplicações que se concentram aqui nessa linha, porque eu diria até que é mais simples, porque eu apenas faço um processamento mais simplificado da RA. E do outro lado eu já vou ter as realidades virtuais completamente imersivas e semi-imersivas. Né? A diferença entre as duas praticamente é o grau de imersão em que o usuário sente em relação ao sistema. Então, existe até o conceito que foi criado aqui de Mixed Reality, né, que é a ideia em que o usuário ele está completamente integrado ao ambiente e ao que é gerado pelo computador. Tá? É uma realidade, como eles chamam, realidade misturada. Então, eu tenho um ambiente virtual, eu tenho um ambiente gerado real e o ambiente gerado por computador, e o ser humano ele está ali no meio e ora ele não sabe se ele está no mundo real ou no mundo virtual. Isso aqui é um mapinha, que depois eu posso disponibilizar a apresentação, mas aí mostra alguns exemplos, né, de aplicações que estão inseridas, em que aqui nessas fotos aqui é uma sala cave, né, como nós chamamos, é uma sala em que toda a sala é um ambiente de realidade virtual. Elas até caíram um pouco em desuso nos anos 2000, aí, 2010. Tinham muitas empresas criando essas salas cave, mas isso tem um custo elevado e hoje o investimento está mais para o mobile, para o RA See-Through, tá? O RA ótico. Aí eu trouxe alguns exemplos para a gente visualizar. Aqui eu coloquei do Fiat Argo, né, dos testes que foram feitos, teste com motor, teste de utilização. Então foram feitas várias simulações. Quem tiver interesse em olhar esse vídeo, ele está disponível aí no YouTube. Nessa imagem aqui tem o link dele. Tá? Eu posso disponibilizar depois a apresentação. Eu tenho também aplicações na linha operacional e na linha de manutenção, tá? Principalmente, como eu falei, para treinamento, para evitar que um trainee ou que um estagiário ou mesmo um profissional recém-contratado que está ali na fase de treinamento, para que ele não cometa erros. Tá?
Um exemplo aí que eu achei bem interessante foi da soldagem, né? Então, você sabe que quando você está trabalhando ali com treinamento de soldagem, isso pode gerar problemas aí, né, físicos para os treinandos. Então, um sistema de realidade virtual em que ele coloca esse treinamento simulando todo o ambiente real para o usuário. E aqui alguns que vocês já devem ter olhado, né? A própria Globo, ela tem um sistema que foi feito em parceria com o pessoal da PUC-Rio, se não me engano. Então, toda a parte científica por trás dessa aplicação, ela existe, né? Então, tem ali algoritmos de detecção de linha, que são todos os algoritmos da linha de processamento de imagem, e você consegue adicionar uma camada, uma layer ali de informação. Não sei quem já, no futebol, vocês já perceberam que às vezes ele mostra ali um jogador, um determinado jogador, e diz quanto que o jogador correu. Isso tudo é calculado através de processamento de imagem, tá? Eles detectam onde o jogador está e eu fico fazendo tracking, né? Eu fico acompanhando ali aquele jogador durante todo a partida de futebol, e ali eu tenho como calcular quanto que esse jogador correu, por que áreas que ele andou mais, tá? No tênis também o pessoal utiliza aí para fazer o review oficial e ver se a bola saiu ou não, né? Se bateu na linha, como é o exemplo. Isso também é usado com esses conceitos, tá? E aí um exemplo bem bacana no Brasil foi aí o condomínio Fibrasa Connection, né? Um condomínio na cidade de Vitória. Ele entrou inclusive para o Guinness Book como a maior realidade aumentada do mundo. O que os caras fizeram aqui embaixo, não sei se está dando para perceber, mas aqui embaixo é o quarteirão, ó, e tem um marcador de realidade aumentada gigante nesse quarteirão inteiro. E aí os donos que compravam, né, esse imóvel, eles ganhavam óculos pela construtora e eles usavam óculos de realidade aumentada, em que detectava aquele marcador e você conseguia visualizar ali o prédio, né, como ele seria antes de estar construído, tá? Então isso aí foi uma inovação bem interessante, já tem 10 anos isso. E aí a gente chega nos desafios científicos, que é um pouco do que a gente vai falar aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? E aí, para falar dos desafios, eu gostaria de falar de um caso de insucesso, que foi o caso da DACRE. Né? A DACRE foi uma startup que ela arrecadou uma boa quantidade de dinheiro, tá? Só que não deu certo, ela encerrou agora tem poucos anos, né? E o que aconteceu? O que deu errado? Né? A companhia trabalhou muito, eles, na verdade, fizeram muitas inovações nessa linha de realidade aumentada, obteve um resultado excelente, mas ela barrou ali no que a gente chama de estado da arte da área, né? Então, eles barraram em técnicas, em conceitos que a ciência ainda não tinha resolvido, né? E a ideia é excelente, né? Que é auxiliar as tarefas operacionais. Não foi problema de dinheiro, eles tiveram aproximadamente 275 milhões de dólares de investimento, tá? E eles colocam lá na página o seguinte, que a realidade aumentada ainda é, teoricamente, ideal, a solução ideal para a sobreposição de imagens no ambiente industrial e empresarial. Então, com a realidade aumentada, eu vou conseguir resolver vários problemas, né? Um deles, que é o mais simples aí que está mostrando, você tem uma casa, você quer furar uma parede, mas você não sabe onde está passando o cano hidráulico ou o cano elétrico, né? A canaleta elétrica ali. Se você tivesse essa planta virtual, essa planta aumentada, você conseguiria ali colocar um dispositivo e ele ia te mostrar na parede onde é que está passando o cano, você fura fora desse cano, né? E a ideia é um pouco disso, está associada, mas a empresa passou por desafios científicos, né? Ela foi surpreendida por desafios que, mesmo com todo o investimento feito, ela não conseguiu resolver. E alguns dos desafios estão aí na tela, né? A própria detecção de objetos, este tracking pose, a questão da latência, que para sistemas aí de realidade aumentada, eu tenho que ter uma latência menor que 5 milissegundos. Então, isso é uma restrição de tempo absurda para quem está construindo, para quem está fazendo processamento de imagem, né? Para vocês terem uma ideia, os sensores de câmera aí, eles têm um frame limit aí entre 15 e 33 milissegundos.
né? Aí eu tenho a câmera que faz a captura da imagem, eu tenho a renderização, que também já leva aí, dependendo da frequência, já leva uns 17 milissegundos. Eu tenho também a questão do display, o tipo de display utilizado, que pode aí, dependendo do tipo, colocar mais 40, 70 milissegundos. Então, fica uma conta aí impossível da gente resolver, né? Então, nós estamos com esses problemas, eles estão sendo investigados, fazem parte de temas de pesquisa, inclusive de dissertações de mestrado, tese de doutorado, e vários sensores desses aqui integrados. Ó. Vê que nesse óculos, que é um dos modelos da DACRE, eu tenho um monte de sensor integrado aí que estão conversando, e essa conversa ela vai gerar aí aumento nesse processamento. Tá? Isso aqui é um exemplo de um scan, isso aqui foi algo que eles inovaram, né? Evolução da própria ciência por meio da pesquisa da empresa. Eles criaram ali, a partir das imagens 2D, né, e dos sensores, eles conseguiam criar o objeto 3D, né, e isso aí é um desafio da ciência. E as empresas como Apple, Microsoft, elas predizem a realidade aumentada como a próxima grande plataforma. E muitas startups têm nascido e morrido, né, e findado em busca da dominação nessa área. A verdade é assim, quem conseguir dominar, quem conseguir resolver esses problemas, certamente vai ganhar uma boa quantidade de dinheiro, né? E aí eu trouxe um pouco dos desafios, eu fiz uma busca aí para essa apresentação dos termos de realidade virtual e realidade aumentada em 3 grandes bases, né? A I3E, Elsevier e o ACM Digital. E aí você vê que nos últimos 10 anos eu tenho um número bem maior do que todo o período anterior, né? Isso quer dizer que é um hot topic, né? É algo que está sendo buscado pelos pesquisadores no momento, tá? Aí a gente tem alguns problemas de pesquisa, e eu coloquei isso aí porque eu tenho problemas de pesquisa relacionados a métodos, então eu posso fazer um projeto de pesquisa que eu vou trabalhar um método. Eu tenho um método de estimação de pose, por exemplo, que vai utilizar, nesse caso aí, é um projeto que eu participei, que nós utilizamos aí 2 técnicas, o Randstad e o EPNP. Né? Então eu consigo pegar o modelo 3D desse transformador e colocar ali integrado à imagem que está sendo detectada. E eu posso também fazer pesquisa com base em aplicações. E aí, utilizando a tecnologia, nesse caso, eu estou buscando métodos novos, técnicas novas, e nesse outro caso, eu estou buscando resolver problemas de áreas diferentes da computação. Nesse caso aí, é um projeto de pesquisa de um aluno da graduação em computação, que eu fiz parte também, em parceria com o Hospital Universitário da UFMA, e o Núcleo de Computação Aplicada, que eu também sou membro, lá do mestrado em computação na UFMA. Então, esse exame exame clínico aí, de diagnóstico de artrose no joelho, como é que o profissional fazia antigamente? Ele tinha uma régua que ele botava ali e tentava calcular esse deslocamento, esse grau esse grau de desvio do paciente, tá? Todas essas imagens aí, lógico, que eu estou apresentando, elas foram autorizadas pelo paciente, mas é uma pesquisa muito interessante, gerou uma inovação tecnológica, né? Foi publicado aí numa revista interessante, e você consegue diminuir o tempo do exame clínico, que é feito tanto pelo profissional da saúde quanto pelo paciente, e um grau que é calculado com maior nível de precisão. Então, isso ali, esses pontos aí quadriculados que vocês estão vendo, eles são registrados no espaço 3D. Então, mesmo que esse usuário ele se movimente, eu continuo com aquele grau de deslocamento ali. Um outro projeto aí, trabalhando mais a linha da realidade aumentada também, é um projeto que a gente está em andamento, né, em parceria com o Museu do Forte, e a ideia é eu colocar informações aumentadas às obras que estão em exposição ali no Museu do Forte. Então, o usuário vai pegar esse barco ali, e eu vou ter qual é o tipo de barco, quem foi que fez, qual é a história por trás daquele barco, e o usuário vai estar com um dispositivo de visualização. Né? Vê que são áreas completamente diferentes, né? Isso aqui é na área médica, isso aqui na área industrial, isso aqui na linha de museus, aqui voltando para a área industrial, que é a aplicação. A primeira foi com realidade aumentada, agora com realidade virtual, em que eu pego um panorama esférico e consigo associar essa informação a um ID, né, do equipamento,
esse ID do equipamento vai na base de dados da empresa e consegue mostrar uma informação que é relevante para o operador. Né? Aqui, no caso, mostrar se essa chave está aberta ou fechada. Né? Porque isso é uma informação de risco, uma informação de segurança para o operador dessa linha. Tá? Então, aí foram alguns exemplos de aplicação. Eu coloquei aqui também alguns frameworks e SDKs de desenvolvimento para quem tiver interesse em pesquisar, em desenvolver alguma coisa na área. Alguns dos mais famosos, existem mais, né? Nós temos aí o Google AR Core, a própria Vuforia, que é um framework para desenvolvimento com muita coisa pronta, né? Isso acelera o processo de desenvolvimento. O OpenCV, que é uma biblioteca para processamento de imagem, e ela também tem alguns métodos. Inclusive, essas aplicações que eu mostrei anteriormente foram feitas com o Vuforia e OpenCV, tá? E o ARKit, que é da Apple aí, também está entrando nesse mercado e já tem uma solução bem interessante, tá? Aqui eu coloquei o fluxo do ARKit só para vocês terem uma ideia, né? Todo o processo que acontece. Então, a câmera, ela obtém a imagem, eu tenho que detectar esse marcador. Depois que eu detecto esse marcador, eu faço todo o cálculo científico aí da correlação dos planos de referência, né? Para que eu consiga identificar qual é o ID desse marcador que está associado aqui, ó. E aí eu consigo identificar, com esse marcador, o objeto virtual é esse aqui. E eu, então, altero esse objeto virtual na minha cena real que foi capturada. E aí eu vou obter esse resultado aqui, tá? Então, isso aí é mais ou menos o fluxo de como acontece. Aqui eu trouxe também um vídeo para mostrar para vocês um pouco da Vuforia. E aí eles fazem o que a gente chama de feature detection. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o áudio, mas eu vou falando aqui por cima. Então ele consegue mesclar e mapear o modelo que tinha sido pensado ao modelo que está sendo observado na hora. E quando eu consigo fazer isso, eu consigo adicionar informação virtual, né? Então ele está aí fazendo esse mapeamento e eu consigo ali depois incluir o objeto virtual na cena real, tá? Aqui um exemplo do carro, que ele está mostrando, ó, mostrando aí um raio-x do carro, tá? Olha lá. Então ele olha motor, olha eixo, olha o que você quiser mostrar, na verdade. Então isso realmente é bem interessante para o nível de utilização dessa tecnologia, tá? Um outro exemplo em que eu faço já uma simulação com física, né? Então ele detecta aquele objeto e aí já consegue fazer uma interação com o mundo real, ver que ele movimenta a câmera e eu não perdi aquela referência, isso a gente chama de tracking, tá? E aí o carro também ele vai detectar e vai ver a interferência, né, da aerodinâmica desse carro, desse modelo, com o fluxo de ar que foi simulado ali. Então eu consigo fazer algumas simulações reais com objetos virtuais que são adicionados. Aí no caso o objeto virtual é exatamente o fluxo de ar, né? Então isso é algo que pode ser feito também com a realidade aumentada. Eu tenho alguns problemas que são problemas tradicionais. Um deles é o pose estimation, né? A detecção em tempo real é outro problemão, eu já falei aqui no começo, né? Então, tempo real, essa restrição de tempo é um problema, porque eu preciso fazer todos esses processos de detecção, eu preciso fazer isso em tempo real. Nos últimos anos, aí, nos últimos 6 anos, nós tivemos algumas abordagens muito interessantes que estão ajudando a resolver essa questão do tempo real, utilizando aí as Convolutional Neural Networks, né, as CNNs. E aí essas abordagens, a partir de 2014, tiveram aí um sucesso interessante. E eu trouxe aqui um exemplo que é da Iolo, né, ela está fazendo essa detecção realmente em tempo real. Então, eu fiz todo o processamento da minha rede e eu consigo ali detectar, pelo menos, aí, lembrando, né, não estou fazendo estimação de pose. Estimativa de pose é pensar no 3D. Aí eu estou fazendo pelo menos a detecção, que é o primeiro estágio, e já estou conseguindo fazer isso aí em tempo real. Vê que estão se criando vários labels aí, várias categorias, né? O que é truck, o que é person, o que é uma pessoa, o que é um backpack, a mochila ali do motoqueiro, ele detectou e colocou como backpack em vermelho, tá? E aí, pessoal, para finalizar essa palestra, né, que eu
disse que eu ia levar em torno de 40 minutos, a gente coloca aí algumas TED Talks, que eu não vou passar aqui, mas quem não conhece as TED Talks, eu recomendo que vocês deem uma olhada. São palestras na linha de inovação tecnológica muito importantes, muito interessantes. E aí eles têm várias áreas, né? Não só da computação, mas dentro da computação, inteligência artificial, engenharia de software, tem muita coisa lá dentro. E aí eu trouxe aqui 2 recomendações, na verdade, para vocês, que são a palestra do Joseph Hedman, que ele coloca aí como computadores aprendem a reconhecer objetos instantaneamente, e ele está apresentando a YOLO, né, que ele foi um dos criadores, e também a palestra da Fei-Fei Li, né, que é uma palestrante que usou toda a tese de doutorado dela, ela fez a criação de uma base gigantesca de imagens, né, porque ela dizia que nós já tínhamos, e a defesa dela na tese de doutorado é que nós já tínhamos técnicas muito interessantes, mas nós não tínhamos uma base de imagem para isso, né? Ela usa até o exemplo nessa fala aí de uma criança de 3 anos, que ela já consegue olhar para um determinado objeto e dizer qual é o nome daquele objeto. Mas essa criança, ela já processou, nesses 3 anos de vida, milhares e milhares de fotos, e ela foi associando aquela foto a um determinado som, a um determinado label, como a gente chama aí na computação. Tá? Com o computador, a gente precisa fazer o mesmo. Só que para o computador conseguir reconhecer, a gente precisa passar essas imagens e essa base que é construída. Então, ela apresenta aí a ImageNet, que é essa base, é uma base de imagens, e é para serem utilizadas exatamente no reconhecimento de objetos. Tá? Uma sugestão, já que a gente está falando de um evento de ciência e tecnologia, de um evento importante com foco em RVRA, caso algum aluno, né, se interesse por essa área, é o evento de Salento, né, o AVR, que é uma conferência internacional de realidade virtual e aumentada. Então, nessa conferência, lá no site deles, que é salento.it, né, mas você procura no Google aí, Salento AVR, que é um dos primeiros links. Nessa conferência você tem acesso a todos os artigos que foram publicados nas edições anteriores, tá? E aí você consegue ler e se atualizar e conhecer alguns temas ali que estão sendo investigados pela comunidade científica. E aí vai mostrar tanto na linha de realidade virtual quanto na linha de realidade aumentada. Tá ok? Pessoal, então eu acho que é isso, é o que eu tinha para trazer, para compartilhar com vocês um pouco, né, desse tema e também não tornar uma palestra muito cansativa. Era isso, né? A gente conseguiu aí conceituar um pouco RV e RA e mostrar alguns exemplos na área que estão sendo desenvolvidos e algumas empresas que barraram na questão da tecnologia, de até onde a ciência conseguiu desenvolver aquele determinado ramo ali da computação, tá? E da realidade aumentada. Bom, então é isso. Eu devolvo, então, a palavra ao Anderson, eu acho. É isso, Anderson? Ou ao Ronilson? Ok. Não sei se o Anderson está podendo falar. Pois é. Mas obrigado, Daniel, pela palestra. É riquíssima, né? É riquíssimo esse assunto. A gente percebe que tem uma aplicabilidade muito grande, né? A realidade virtual e a realidade aumentada, e que cada vez mais elas estão participando, né, da nossa vida, né? E a gente vê que ainda tem muita coisa ainda para se descobrir, para se estudar, para se aplicar, né? Então, essa área da indústria 4.0 é praticamente o futuro, né, da nossa ciência, da tecnologia no nosso mundo atual, né? Vou abrir o espaço para perguntas, para considerações dos alunos. Inclusive aqui, uma pergunta aqui do professor Saulo. Ele diz assim: eu gostaria que o professor nos falasse sobre o grau de dependência que ainda, né, temos em relação aos países considerados de primeiro mundo no âmbito da tecnologia.
Em que medida temos a possibilidade de inovação, ou melhor, o quanto de nossa inovação ainda é ou pode ser restrita a essa dependência, ou seja, fazer uma avaliação da relação entre inovação tecnológica e dependência, porque tradicionalmente, historicamente, fomos principalmente exportadores de matéria-prima e seria importante a mudança desse quadro, né? Então, fazer uma relação histórica aí dessa dependência e dessa inovação tecnológica, desses países que a detêm e nós que ainda estamos engatinhando, acredito. Abre o microfone, professor, nós já estamos ouvindo. Desculpa. Essa pergunta do professor Saulo é bem interessante, né? Na verdade, eu coloco isso, né, num dos artigos que eu publiquei recentemente, que no estado do Maranhão nós temos que realmente, no projeto da FAPEMA, no estado do Maranhão nós temos que sair, né, dessa exportação de commodities, né, para realmente geração de inovação tecnológica. E aí, Saulo, para colocar, nós temos, lógico, essa relação de dependência, porque muita da tecnologia que a gente consome não é nossa, né, é importada, mas nós temos, sim, possibilidade de gerar tecnologia, gerar inovação. Tá? Eu vou dar o exemplo da cidade que eu coloquei ali na abertura da Tech Week, que é a cidade de Santa Maria. É uma cidade do interior de Minas Gerais, e essa cidade ela tem 40 mil habitantes, então é uma cidade relativamente pequena, né? E essa cidade ela foi colocada aí como um dos 10 melhores lugares do mundo para você ir trabalhar. Tá? É uma cidade aqui no Brasil, é uma cidade que era exportadora de café e leite, e hoje ela exporta tecnologia. Ela investiu aí, e aí qual foi a fórmula do sucesso lá da cidade de Santa Maria? Eles fizeram integração entre instituições de ensino, em que pesquisas eram realizadas, e mais de 150 do eixo próximo, né, da proximidade ali de Minas, quem quiser dar uma pesquisada no Google aí sobre esse case, né, um case inclusive conhecido aí em palestras, né, então é uma cidade que tem exportado tecnologia não tem uma quantidade, inclusive é comparada aí ao Vale do Silício, né, que é a cidade lá da Califórnia que também exporta tecnologia. Então, há sim possibilidade, há sim oportunidade de inovação, e eu acho que ainda mais nessa linha da computação, né, que é uma linha que hoje está aí sendo muito comentada, porque você tem um investimento baixo, né? Quando você pega comparação com outras áreas, como por exemplo a química, às vezes para você fazer uma inovação na química, você precisa ali de uma máquina que custa alguns milhões, né, para você fazer uma análise química. Na computação você não tem isso, você tem um computador, lógico que em algumas áreas você vai precisar de um aumento desse poder de processamento, mas eu já vi muita coisa complicada a ser feita com um notebook na mão. Então, hoje, essa potencialidade que a computação fornece, ela nos dá assim, muito, muito poder para gerar inovação tecnológica. Espero ter respondido aí a pergunta do professor. Muito bem, professor. A Vitória fez uma pergunta aqui, qual é a diferença entre ver um projeto renderizado em VR, né? Acho que é o RV, não sei, e na tela de um PC ou laptop. Eu acho que você quis falar dos óculos, né, Vitória? Na verdade, assim, a realidade virtual ela pode ser ela tem vários, como eu falei, né, se você pegar um survey aí, um artigo de taxonomia, né, desse termo, existiram ao longo do tempo várias classificações, tanto para a realidade virtual como para a realidade aumentada. Por quê? Porque algumas coisas foram aparecendo, né? Na realidade virtual, por exemplo, os óculos estereoscópicos, né, aqueles óculos que a gente coloca no olho aqui e se sente completamente imerso no ambiente, ele surgiu há poucos anos aí. Apesar da ideia já ser antiga, mas o acesso ao público maior foi nos últimos anos. Então, isso acaba criando outras categorias, né, dentro da própria realidade virtual.
E aí você tem algo renderizado no computador e algo renderizado e algo colocado aí num óculos como esse de realidade virtual, a diferença principal é o grau de imersão desse usuário, tá? E aí você tem que ver o grau de imersão e tem que ver também a qualidade dessa renderização. Porque, como eu falei, né, na apresentação, parece assim, essa fala do meu orientador do doutorado, ela é bem interessante. Nosso objetivo, acho que tanto na RV quanto na RA, é enganar ao máximo o nosso usuário. É que esse usuário ele se sinta realmente dentro desse ambiente que a gente está criando e que ele não consiga perceber a diferença ali, se eu estou em RV, lógico. Se eu não consiga perceber essa que eu estou num ambiente diferente, e se eu estou em RA, eu não consiga perceber esse elemento virtual que foi adicionado virtualmente. Eu acho até interessante essa fala, professor, porque a gente vê que a tecnologia ela pega mais, né, o usuário quando essa renderização ela é melhor, né, quando ela se aproxima mais da realidade, né. Então, se a gente for comparar a questão dos videogames, né, os videogames antigos, eles não chamam tanta atenção quanto os videogames de hoje em dia, né, a qualidade gráfica, né, tudo isso. E tem alguns filmes, né, nessa linha que coloca a realidade virtual, em que as pessoas tem até, eu acho que naquela série Black Mirror tem alguma coisa que as pessoas ficam lá imersas no mundo virtual e daqui a pouco elas não querem mais voltar para o mundo real, porque o mundo virtual acabou ficando mais interessante, mais divertido, né? Então, é por isso que eu falei, existem até pesquisas da psicologia, o que está relacionado à psicologia disso, né? Como que pode afetar esse usuário, né? Isso é algo realmente interessante dessa tecnologia de realidade virtual. Ok. Já que você falou ainda há pouco que dá para fazer muita coisa no notebook, né? Então, o que você sugere, né? Como fazer pesquisa nessa área? Por onde nossos alunos podem começar, né? Ou alguns professores, né? Que têm interesse nessa área de RA ou RV, né? Olha, Ronilson, essa pergunta é muito boa. Como eu falei, né, tem eu coloco aí 2 eixos principais de pesquisa. Ou eu vou pesquisar as técnicas, eu vou pegar uma técnica ali que está com alguma limitação e tentar melhorar ela, nem que seja um pouquinho, né? Porque a ciência ela avança de pouquinhos, né? Às vezes você pega uma tese de doutorado em relação a toda a ciência, é um grãozinho de areia ali que é colocado a mais, mas você dá um passinho a mais ali no avanço numa determinada linha. Então, ou eu melhoro as técnicas que estão com alguma limitação, ou então eu vou trabalhar as técnicas que já existem em aplicações de outras áreas, como eu mostrei aí, da área médica, que eu posso, né, melhorar ali a vida dos usuários, é uma que a gente chama até de pesquisa aplicada, né, uma pesquisa direcionada a um problema real. E aí, assim, eu tenho esses 2 eixos principais de técnicas e aplicações, e a dica que eu dou para ter ideia, né, ter ideia de pesquisa é um negócio complicado, mas a ideia e aí por isso que eu coloquei lá o Salento AVR, é você dar uma lida em quem está pesquisando na área. Você não tem outro jeito, né? Eu sempre coloco aí para os meus alunos, quando a gente está trabalhando para a rede de pesquisa, de ler pelo menos 1 ou 2 papers na linha que a gente está trabalhando por semana. Porque ali você consegue visualizar, você pode até nas bases acadêmicas fazer uma consulta mais direcionada para o que você quer. Eu coloquei um exemplo de aplicação de ortoartrose, né? De artrose, detecção de exame clínico de artrose. Então, eu poderia pesquisar algo na linha médica, algo na linha desse problema específico. Qual é a dificuldade que os médicos têm encontrado nessa linha? Então, as ideias elas vêm a partir da leitura, não tem outro jeito. Lógico, existem os TED Talks, que eu coloquei também, são outras palestras inovadoras, e às vezes você ouve uma palestra dessa, a cabeça abre, né, para algumas possibilidades, e isso vai te dando ideia para fazer pesquisa acadêmica também. É isso mesmo, Daniel. Assim, eu também queria saber em relação mesmo ao gasto, né? O que eu precisaria, né, para começar, né? Eu preciso de um laboratório de informática muito bem equipado, né? Nosso instituto vai estar ganhando uma fábrica também de inovação,
isso foi contemplado aí com alguns equipamentos, algumas coisas, né? Além da fábrica do IFMakers, né? Vocês estão aí na de ganhar também o IFMakers, que vai ganhar um monte de equipamento junto também. Nós vamos ganhar um IFMaker também, né? Graças aos projetos aí dos professores. Exatamente. E aí eu acredito que é uma preocupação, já é uma preocupação minha, né? E acredito de alguns colegas, né? Esse mundo que vai se abrir, né? Para a gente aqui em Santo Inês. E a gente vai precisar também de parcerias, né? Desse conhecimento para a gente estar começando isso e aplicar nas diversas áreas, né? No caso, eu sou professor de química, você até citou química aí a questão do gasto, né? Realmente, você tem um equipamento de química, um microscópio que seja, você vai gastar 200 mil, né? Muito alto, né? Eu fiquei sabendo do equipamento que tem na química, que ele é a gás, e você não pode deixar o gás faltar, porque se o gás faltar, você até danifica o equipamento, e o gás caríssimo. Tem muito disso, realmente. Mas, assim, dá para fazer com notebook mesmo? Eu preciso de uma máquina um pouco mais potente. Depende do tipo, tá? Como eu falei, aí o leque, tanto na RV quanto na RA, vai ser grande, né? Para você trabalhar, por exemplo, um óculos de realidade virtual, como o Oculus Rift ou um HoloLens, que já é realidade aumentada, esses óculos são bem caros. O HoloLens, se não me engano, está em torno de $6 mil, só para você ter uma ideia. Por quê? Porque isso ainda é pesquisa. Então, isso é muito caro. A Microsoft, na verdade, ela está colocando o HoloLens, lá no NCA nós temos um, que foi conseguido por projeto de pesquisa também, mas assim, a gente compra um, né? Então, tem um monte de aluno querendo usar, a gente tem um óculos desse. E você percebe que a coisa ainda está bem experimental, né? Já tem um resultado muito relevante, muito interessante, mas é algo que está em experiência, né? E aí, até você consolidar esse produto final, isso vai levar mais um tempo, tá? Mas, assim, como eu estou falando, vai depender do que você está querendo atacar. Se for uma realidade, como a gente colocou aí, que é optical, né, ou see-through, eu posso ter um tablet não tão robusto e já conseguir fazer realidade aumentada. Pra você ter uma ideia, aquele que eu mostrei aí do transformador, que estava lá com a estimativa de pose sendo realizada, foi feito com aqueles tablets amarelinhos lá que a gente recebeu do governo, né? Então, aquele tablet ali já resolveu um problemão que eu tinha, né? E teu áudio está desligado, Ronilson. Não, eu fiquei admirado, né? Porque aquele tablet amarelinho ele não tem um poder de processamento alto, mas a gente conseguiu fazer chuva nele ali, entendeu? Então, assim, vai depender do que você está querendo atacar, de que problema que você está querendo investigar. Os óculos de realidade virtual, a gente tem, por exemplo, o Google Cardboard, que você pode construir de papelão, né? Você compra só as lentes, que são baratas, aí, coisa de centavos. Você compra a lente ótica só e você corta ali o papelão e constrói um óculos de realidade virtual para você. Coloca o celular, e o celular, lógico, né? Tem que ter aplicação no celular, você coloca isso ali e observa, você está com realidade virtual. Então, pode ser caro, pode ser bem barato e pode ser muito caro. Vai depender de qual problema que você está querendo resolver. Muito obrigado, Daniel, pelo esclarecimento aí. Ronilson, queria fazer uns questionamentos aí para o professor. Bom dia, professor Daniel. Queria parabenizar pela sua palestra ótima, né? Então, eu tenho aí umas 3 perguntas. Primeiramente, quais são os cursos que estão nessa ascensão dessa área de trabalho, né? Os alunos que estão aqui, que cursos que eles podem procurar na graduação para essa questão dessa área de trabalho. A segunda, a indústria 4.0, ela está só no protótipo ou ela já está 50% já na questão do real mesmo? Ou ela está mesmo só na questão de pesquisa, mas ela já passou? E a outra questão é por que o Brasil ele não investe na nossa tecnologia? Como você falou aí, da cidade de Santa Marina, né? Ela entrou em contato com as instituições para fazer essa parceria. E nós temos esse problema, nós temos tanto projetos bons dentro dos institutos, das faculdades, das universidades, só que o que acontece? Fica somente para nós. A gente não consegue passar isso daí para os parceiros que são as empresas que podem financiar.
porque tem tanta coisa boa que você pode melhorar na pesquisa, mas a gente fica preso, porque eu não tenho condição de passar aquilo para o setor que eu estou prometendo. Então, eu faço um projeto muito bom que serve para a comunidade, só que eu não tenho ônus para isso. Então, a gente não tem essa parceria. Então, por que o Brasil ainda não tem essa questão dessa inovação? Porque nós temos matéria-prima, nós temos pessoal capacitado e isso não acontece ainda aqui. Eu vou tentar responder aqui, Angela, as duas perguntas. Na primeira, a questão dos cursos, né? Nós temos aí cursos na área diversos cursos na área de tecnologia, tá? Que eles possibilitam, né? Ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação. Então, esses cursos, principalmente, relacionados, lógico, ao que eu apresentei aqui, eles estão associados a esse tipo de abordagem, tá? Do que o aluno poderia colocar, tá? A tua segunda pergunta sobre a indústria 4.0, a indústria 4.0 já é uma realidade, né? Tem até uma frase que eu estou tentando achar aqui para não falar errado, mas eu vou tentar parafrasear aqui, que é o seguinte: a tecnologia ela já ela está no estágio que não está completamente distribuída entre todo mundo, né? Então, a indústria 4.0 é uma realidade no mundo. No Brasil, nós temos alguns pontos focais aí, mas não está realmente em todo o Brasil. E aí eu concordo contigo, né? Isso aí é fruto de quê? É fruto do baixo investimento, né? O Brasil ele tem tido aqui um investimento muito baixo, né? Pra você ter uma ideia aqui, o Brasil investe 1,2% do PIB em tecnologia e inovação. Aí você vê países como Coreia do Sul, que tem tido aí excelentes resultados, né, de inovação, eles investem quase 5% do PIB, ou seja, né, bem mais do que a gente. Israel investe 4,2% do PIB. E a Israel agora está tendo, como estava fazendo esse investimento já há alguns anos, agora Israel está tendo uma corrida de startups. Muitas startups sendo criadas lá e sendo aportadas, né, com dinheiro, com as que a gente chama de venture capital, né, o pessoal que está ali interessado em investir dinheiro nessas startups, porque percebe que essas startups vão virar grandes empresas, vão resolver grandes problemas do mundo, né? E eu diria até que no Brasil a questão legal nos atrapalhou durante muitos anos, né? O marco legal, eu acho que isso, eu acho e espero que esteja certo, esse meu achismo, né? Mas acho que a gente está mudando, principalmente pela mudança nas nossas legislações. O marco da inovação aí, que é 2016, então é muito recente, né? E teve o decreto ainda para regulamentar esse marco, essa lei, que foi de 2018. Então, se a gente desconsiderar 2020, que praticamente não aconteceu, né? Foi um ano bagunçado por conta da pandemia, só tivemos aí 2018 e 2019, contando do decreto de regulamentação. Então, é algo realmente novo, né? Muitos professores ainda se veem com aquele questionamento de: será que eu posso participar de um projeto de P&D, de um projeto de pesquisa aplicada, em que a empresa ela vai aportar recursos, ela vai talvez montar um laboratório dentro da instituição, e o professor e a equipe ali, os alunos, todos vão ganhar bolsas em cima disso? Tem professor, às vezes, que acha que não pode fazer isso, né? Isso é coisa que o mundo todo já está fazendo aí, já tem 20, 30 anos. Pra vocês terem uma ideia, a Universidade de Nagoya, no Japão, a Toyota montou um prédio de, acho que 6 andares. Então, todos os 6 andares fazendo tecnologia, pesquisa aplicada para a Toyota, né? Lógico que a gente não vai focar apenas no problema das empresas. Nós temos problemas sociais. Mas aí a gente, né, sendo pragmático, a gente pode usar esse investimento que é privado para resolver as demandas sociais também, né? Até as empresas estão interessadas também, muitas delas, em resolver essas demandas sociais. Mas no Brasil, qual foi o grande problema, tentando responder a sua pergunta? É que essa aproximação ela era vista até como errada, né? Há pouco tempo atrás. Sem essas legislações, sem essas regulamentações, o servidor público fica com medo de fazer alguma coisa errada, né? De será que a minha pesquisa, eu posso fazer isso ou não? E aí, essa barreira, né, de regulamentação, de legislação, eu acho que ela nos travou durante muito tempo. Então, algumas predições aí, existem, né, algumas predições aí na linha, principalmente na linha de startups,
que o Brasil vai ser um grande celeiro de unicórnio, né, de startups nos próximos 10 anos. Por quê? Porque essas barreiras estão sendo rompidas, você vê muitos estados já com suas regulamentações próprias para fazer inovação tecnológica e buscando os parques tecnológicos, né, que os parques tecnológicos, o Maranhão, inclusive, já saiu aí a notícia que quer montar o parque tecnológico. O parque tecnológico é exatamente aproximar a empresa da academia. É você pegar esses problemas que eles têm lá e, às vezes, você tem pesquisa que já é feita dentro do instituto ou da universidade e resolve esse problema, né? Então, eu acho que aconteceu um pouco disso também, né? E eu espero realmente que esse investimento ele possa refletir para dentro das nossas instituições. A ideia, inclusive a ideia que o professor Ronil estava falando da fábrica de inovação, um dos eixos que a gente tenta atacar é esse, né? E eu fico muito feliz porque a gente está criando um ecossistema de inovação. As fábricas que já estão lançadas, Monte Castelo, Bacabal e Caxias, nós já temos algumas ações planejadas em conjunto. Então, imagina depois que todas essas fábricas estiverem lançadas, né? Essa aproximação, como o Ronilson está falando, essa aproximação ela vai gerar resultados bons, né? Porque às vezes eu tenho, até porque a interconexão, né, dos nossos campi, que acho que precisa ser maior, né? Então, às vezes é um problema que eu tenho em São Luís, mas é alguém de Santo Inês que sabe resolver. E eu não sei dessa informação, né? Eu não tenho. Tem inclusive uma tarefa dentro da fábrica de inovação que é levantar o nosso portfólio. O que nossos pesquisadores sabem fazer? Que tipo de pesquisa eles fazem? Né? Você ter isso à mão quando você vai para uma reunião é fundamental para a gente conseguir, né, conectar essas pessoas envolvidas aí na demanda e na solução. É isso aí, Danilo. Eu queria até aproveitar também, já que você falou nessa interconexão, que nós estamos aqui também para aprender e também fazer, né? Eu já tenho algumas ideias aí para a área de química, né? Mas, enfim, quando chegar aqui, eu vou precisar de muita ajuda para desenvolver as ideias. E acredito também que a gente... Pode falar, desculpa. Eu acredito também que a gente tem que resolver ainda os nossos problemas sociais, né? Enfim, nós temos um aluno que é muito preocupado ainda em sobreviver, né? E até colocando como o professor Saulo colocou lá no questionamento dele, né? A gente precisa ter uma sociedade que está bem resolvida com as coisas básicas, né? Com a sobrevivência em si, para aí a gente poder ter essa dedicação com outras coisas, né? Com a área tecnológica, né? Com outras preocupações que vão além ainda dessas coisas básicas que são ainda muito deficientes para nós. Então, essa virada para a indústria 4.0 na nossa sociedade, ela ainda é um desafio, né? Tem que vencer ainda muita coisa, vencer a pobreza, vencer tudo isso, todos esses problemas. Só eu queria contribuir aí com a fala. Mas pode falar, professor, eu te interrompi. Não, você estava falando do aluno, né, envolvido, e eu acho que os projetos de pesquisa, a gente tem visto isso no IFMA, né? Esse investimento, essa parceria, às vezes com a empresa, quando é colocada, a gente às vezes resolve as duas coisas, né? Eu fui um pouco fruto disso também, né? Durante a minha graduação, mestrado, doutorado, eu participei durante todo esse período de projetos que estavam relacionados com empresas. Então, a Alumar tinha um projeto com a Alumar, depois projeto com a Chesf, tinha projeto com a Petrobras. Então, lá na minha instituição que eu estava fazendo o curso, eu tive projeto que eu fui inserido e aquilo ajudou para que eu continuasse meus estudos, continuasse a minha pesquisa. Então, isso tudo eu acho que é uma equação que, como a professora falou, ainda há um baixo investimento. As empresas, até pela falta de cultura que eu estava falando, né, isso é recente aqui no Brasil, as empresas do próprio Brasil ainda não visualizaram, ainda não perceberam o quão vantajoso isso é para elas também, né? Então, isso é bom para todo mundo que está envolvido nesse processo. A empresa que gera inovação tecnológica e, lógico, né, as diretrizes aí do país, elas têm que ser focadas aí para o investimento em tecnologia e inovação.
o mundo todo já percebeu que isso traz resultados, né? E o Brasil realmente tem que investir mais nisso. É verdade, é verdade. Pessoal, a gente já está no horário das 11 aí, que era o nosso horário de término, mas ainda há espaço aí, acredito, não sei se o nosso palestrante ainda está com o tempo, né? Mas, assim, já acredito que foi exaurido, né, as perguntas, ou não? Eu acredito que sim, né? Não tem mais nenhuma manifestação aí no chat, né? Professor Daniel, eu queria mais uma vez agradecer, tá? Em nome da comissão organizadora dessa nossa semana, não, mas desses nossos 2 dias de evento. Com essa pandemia está muito complicado, né? A participação, né? A organização de todos os eventos, mas fico satisfeito com as palestras desses 2 dias, encerrando com a sua hoje. E de deixar para os nossos alunos essa mensagem de que a tecnologia ela é importante, né? E que às vezes muito ela também vai nos ajudar a crescer como pessoa, como aluno, né? Essa questão do investimento, eu também participei de alguns projetos de iniciação científica que me ajudaram muito a me manter, a me bancar na época, né? As bolsas, né, de ensino. Você está ali aprendendo e também se mantendo, né? Então, acho que é uma cultura que a gente também precisa ainda, né? Os nossos alunos precisam enxergar a escola, né? A pesquisa como também uma forma de estar se mantendo, né? Quero agradecer as palestras brilhantes de hoje, a professora Ângela, de início, né? E a sua, professor Daniel, a participação dos alunos e da comunidade acadêmica aqui do IFMA. Deixo a palavra aí para a Ângela e para o Anderson. Não sei se ele vai conseguir falar, né? Mas a gente agradece, tá bom? Ok. Obrigado, Manilson. Senhora Ângela, vai dar uma palavra para a gente encerrar? Eu gostaria de agradecer, né, a todos e a todas a presença de vocês aqui, né? Do que a gente pode tentar fazer, né, com essas tecnologias para os nossos alunos, né? Então, sempre a gente tem que buscar essas soluções, né, que nem o professor coloca aí, com um tablet, um celular, assim, a gente pode sim conseguir fazer um projeto de pesquisa, né? Basta a gente querer e se capacitar para isso, né? Então, não é preciso dizer, eu nunca consigo, não, a gente tem que tentar. Então, os projetos, eles estão aí para a gente tentar mudar essa realidade que nós temos, né? Então, nós sabemos que a maioria desses recursos tecnológicos, eles são caros, mas tem outros de baixo custo que, sim, a gente pode mostrar para os alunos que eles podem, sim, fazer o de melhor para eles, né? Então, nesse momento, nós estamos aí nessa pandemia, mas que a tecnologia nos está ajudando, né, fazer essa conversa, esse bate-papo aqui com os alunos, e que a gente possa tentar mudar essa realidade, né? Era só isso, obrigada. Professor Anderson, não sei se ele vai conseguir falar, mas... Professor Anderson, vai dar sua palavra final aí, para encerrando a semana. Gostaria de agradecer ao professor Daniel pela disponibilidade. Nós sabemos que o professor Daniel é bem ocupado, né, mas prontamente aceitou o nosso convite, a professora Ângela também com a sua palestra, os professores que também ontem participaram, a professora Eva Daina, o professor Emanuel, o professor Marlon, a professora Thaís. Esse evento é muito importante, discutir ciência dentro da nossa escola, e a Semana Nacional é justamente esse momento para nós falarmos a respeito do que foi produzido na escola, também o que é em aberto aí no campo científico a ser feito, a ser melhorado. Então, é um sentimento de gratidão, né, por esse momento na nossa instituição, embora estejamos distantes, mas pudemos realizar esse evento de forma online. Agradecer também aos participantes que estiveram ontem e hoje conosco, né, sempre um momento de aprendizado. São áreas muito bacanas de se trabalhar, né? Eu particularmente sou da física, mas
a gente assistindo essas outras áreas, a gente fica até com vontade de... e se tivéssemos tempo, com certeza nós iríamos nos aprofundar em cada uma delas, que são áreas muito importantes. A gente vê que a tecnologia, de um tempo para cá, mudou muito. Eu lembro que quando eu fiz ensino médio, entre 2004 e 2005 e 2007, né, você viu como é que é a tecnologia do celular, questão de resolução de câmera, internet, e de lá para cá você vê que houve realmente uma mudança significativa na tecnologia, que, por exemplo, está nos possibilitando esse evento de forma online, né, coisa que na minha época não tinha. Se não chegasse uma pandemia, por exemplo, entre 2005 e 2007, a gente ia ficar sem aula aí de forma indefinida, né? Então, só reforçando em nome do IFMA, de Santo Inês, agradecer os colegas da comissão, o professor Ronilson, a professora Ângela, por participar e dar esse apoio, né? Gostaria de pedir desculpas, porque não estou participando do evento plenamente, né? Mas, como eu expliquei, estou voltando para Santo Inês justamente para firmar o contrato da fábrica de inovação, né? E espero que a gente possa aí dar um avanço significativo em Santo Inês, no IFMA como um todo, né? Com nossos projetos, com as nossas fábricas, integrando ensino, pesquisa e extensão. Tá certo? Obrigado. Então, gente, acredito que está todo mundo satisfeito. E eu desejo um bom resto de manhã, um bom almoço para todos, tá? E fiquem todos bem, e que a gente possa estar em outro momento, né, na próxima Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, estarmos aqui, ou presencialmente, espero eu, né, discutindo ciência e tecnologia e aprendendo, tá bom? Muito obrigado, finalizo os trabalhos dessa manhã. Tchau, tchau. Obrigado, Daniel. Um abraço a todos. Tchau, tchau.